Deus está abrindo todas as portas de vitória na sua vida. É tempo de viver milagres. Estamos na campanha para Deus abrir todas as portas em nossas vidas. E nesta campanha de oração, na oração da tarde, estamos buscando a Deus para que Deus venha abrir todas as portas de vitória e conceda muitas vitórias para todos nós. Faz aí o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos orar com muito fervor e com muita fé para que Deus venha abrir todas as portas em todas as áreas da sua vida. Boa tarde! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas de Jesus Cristo. Nesta tarde de vitória, nesta tarde de milagres, nesta tarde de bênçãos, vamos juntos buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração agora e depois da oração eu quero trazer uma palavra muito forte para o seu coração. Vamos orar nesse momento? Deus soberano, eterno, sublime, poderoso, na tua presença nesta tarde de vitória, aqui estamos e queremos te agradecer, Senhor, do fundo dos nossos corações. Te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer. Que o Senhor venha abençoar a cada vida que aqui se encontra, a cada um que está ouvindo esta oração. Que o Senhor abençoe com poder, com graça, com misericórdia e com o teu favor. Que o Senhor abra as portas na área da saúde, financeira, espiritual, familiar, emocional, que em todas as áreas o Senhor venha abrir as portas e conceder vitórias para cada um de nós. Nós oramos com fé, te pedimos com fé, e na certeza absoluta da vitória, te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, e todos digam comigo, amém e graças a Deus. Digita esta frase aqui nos comentários. Deus abriu a porta para mim. Pela fé, diga comigo, Deus abriu a porta para mim. Tome posse da porta de vitória que Deus abriu para a sua vida. E vamos orar ainda mais para que Deus continue abrindo portas e concedendo vitória. Eu vou colocar aqui na tela o versículo-chave, o versículo tema da nossa campanha. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 8, que nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. No primeiro dia eu falei sobre conheço as tuas obras, ou seja, Deus conhece você. Deus conhece profundamente o teu coração. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece as tuas obras, as tuas atitudes. Ele nos conhece profundamente. E por nos conhecer, Ele nos ajuda na caminhada da vida. No segundo dia eu falei sobre a porta que está aberta diante de nós. E precisamos tomar posse desta porta que já foi aberta nas nossas vidas. E ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Hoje eu quero falar sobre a parte deste versículo que diz, tendo pouca força. Observe que o verso 8 do capítulo 3 tem uma parte que diz assim, tendo pouca força. Nós podemos ver aqui uma revelação de Deus muito grande. Deus está dizendo que Ele reconhece a pouca força.
Deus está dizendo na sua palavra que pelo fato da pessoa ter pouca força e guardar a palavra dele, ele vai dar a vitória. Sabe, o que é ter pouca força? Ter pouca força não significa necessariamente ter pouca fé. Repetindo, ter pouca força não significa necessariamente ter pouca fé. Esta pouca força vem proveniente às lutas, guerras e batalhas da vida. Quem nunca já passou por uma luta, por uma provação, por uma dificuldade que entristeceu você ao ponto de você se sentir com pouca força? Todos já passaram por problemas, dificuldades na vida, dos quais você sentiu na pele, nas suas emoções, as forças se esgotando. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos feitos de carne e de osso. Nós somos seres humanos e nós temos limitações como ser humano. Mas só que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. E é por esta razão que nós podemos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que Deus quer dizer com essa palavra é que a força não vem de nós. A força vem de Deus. Esta força que te faz vencer, esta força que te coloca de pé todos os dias, esta força que te guia, esta força que te guarda, esta força que te protege, esta força não vem de você, vem do próprio Deus, vem do próprio Pai Celestial. É Ele que nos dá força para vencer todos os dias. É o Senhor que nos ajuda na caminhada da vida. Foi Ele que deu força a Davi para vencer o gigante, foi Ele que deu força a Ana para orar e receber a vitória. Foi Ele que deu força a Moisés para o mar se abrir. Foi Ele que deu força a Sansão para vencer 1000 homens. Foi Ele que deu força a Elias para orar e a chuva descer dos céus e abençoar a terra. Foi Ele, o Senhor, que deu força a Jacó, que lutou com um anjo e recebeu a bênção, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Foi Deus que deu força para José vencer toda aquela luta e se tornar governador na terra do Egito. Essa história você encontra no livro de Gênesis. Ou seja, em todas as histórias da Bíblia, é Deus que deu força para que a vitória fosse alcançada. E Deus me traz aqui na tarde de hoje para dizer para você que se você está se sentindo sem força, se você está se sentindo fraca ou fraco, Deus me traz aqui para dizer ao seu coração: estou renovando as tuas forças. Estou renovando as tuas forças para vencer dia após dia. Existem pessoas, eu não sei para quem é esta palavra, mas existem pessoas que entrou aqui nesta live, que por motivo das lutas e provações da vida, você sentiu que as suas forças estavam indo embora, mas a presença do Senhor te renovou e te colocou de pé. E Deus está te visitando agora, renovando ainda mais as tuas forças para vencer as lutas e batalhas da vida. O inimigo não vai roubar a força que Deus colocou na sua vida. Por isso, receba esta palavra profética, receba esta palavra que Deus te entrega na tarde de hoje. Compreendo perfeitamente que as dificuldades, as lutas, os vendavais nos faz chorar. As lutas, dificuldades da vida drena
as forças de qualquer pessoa. Quando eu falo de força, eu me lembro de um homem chamado Sansão. Essa história você encontra em Juízes. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força dada por Deus. E ele vencia os inimigos de Deus. Ele vencia os filisteus. Ele guerreava e vencia porque ele tinha uma força. E havia um voto. Sansão tinha um voto com Deus. E ele tinha um cabelo muito longo. E esta força não estava necessariamente no cabelo de Sansão. Esta força estava na fidelidade de Sansão para com Deus. Embora esta força estava concentrada no voto que a mãe dele fez, o voto de Nazireu, que não podia cortar o cabelo, fazia parte também do voto. Então a força estava no cabelo? Sim. Mas só que não tão somente no cabelo, mas a força de Sansão estava na fidelidade dele com Deus. E os filisteus queriam descobrir da onde vinha a força de Sansão. O que os filisteus fazem? Contratam uma mulher chamada Dalila. Essa história você encontra em Juízes, no capítulo de número 13. Ali entre esses capítulos você encontra a história de Sansão. E Dalila conquistou o coração de Sansão com um plano, com um projeto de descobrir a origem da força de Sansão. E conversa vai, conversa vem. Dalila conquista o coração de Sansão. E ali ele vai passando informações diferentes para Dalila. E Dalila começa a pesquisar, a analisar da onde surgia a força. E Dalila estava ali como uma espiã. Dalila não amava a Sansão. Ela só queria descobrir a origem da força para poder contar para os filisteus, para que assim os filisteus pudessem vencer a Sansão. Então Dalila era uma traidora. E Sansão confiou em Dalila. E foi e contou o segredo para Dalila. Não podemos contar os nossos segredos para qualquer pessoa. Deus está falando aqui. Tome muito cuidado quando você for fazer um projeto, quando você for realizar um sonho, realizar alguma coisa. Tome muito cuidado com quem você vai contar o segredo. Porque existem pessoas, às vezes, que querem ouvir o segredo para tentar atrapalhar o segredo, tentar atrapalhar o projeto. Então, Sansão não teve sabedoria. Ele foi lá e contou o segredo para Dalila. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Nem todo mundo que está com você significa que você precisa contar o segredo. Então, guardar segredo é importante. Tem um plano, tem um projeto, tem uma ideia. Conte só se Deus ordenar. Conte só se Deus querer que você compartilhe com mais alguém, com alguém de Deus que vai te ajudar nesse projeto acontecer. Então conte para as pessoas que vai de verdade auxiliar, ajudar o seu sonho a acontecer. Mas o próprio Deus às vezes dá sinais. O próprio Deus às vezes dá sinais, muitas das vezes nos dá sinais a quem nós devemos confiar. E Sansão caiu na conversa da Dalila. Dalila perguntou: Sansão, me conte da onde vem a sua força, me revela o segredo, Sansão. De tanto ela insistir, Sansão foi lá e disse: olha, a minha força vem de Deus, proveniente o voto que eu tenho. O voto de não cortar
o cabelo. Então Sansão tinha esse voto, um voto que a mãe de Sansão tinha assim determinado, e as forças que Sansão recebia da parte de Deus vinha por intermédio desse voto, dessa fidelidade de não cortar o cabelo. Dalila, sabendo a origem da força, colocou Sansão para dormir. Olha só que cobra, né? Dalila era uma cobra da pior espécie. Essa Dalila aqui, da história de Sansão. Então, a cascavel, a cobra da Dalila, colocou Sansão para dormir. Sansão caiu no sono e cochilou, dormiu. O que nós aprendemos aqui? Não podemos cochilar. Cochilar no sentido espiritual. Cochilar no sentido espiritual significa parar de orar, parar de buscar a Deus. O cristão só permanece de pé buscando a Deus em oração quando o servo de Deus, a serva de Deus, para de orar, para de buscar a Deus, entra no sono espiritual e se torna alvo fácil para o inimigo. Vou repetir mais uma vez. Quando a pessoa para de buscar a Deus, para de conhecer a palavra, para de orar, se torna um alvo fácil para o inimigo destruir. A oração nos coloca atentos e acordados espiritualmente. A oração nos sustenta e nos coloca de pé. Por isso não podemos parar de orar. O inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer matar, roubar e destruir. A missão do adversário é essa: destruir vidas, lares, casas, famílias. E temos que estar acordados, vigiando, atentos. E isso acontece através do vigiar e o orar e praticar a palavra. Não podemos dormir espiritualmente falando. Precisamos estar acordados. E como nós ficamos acordados? Orando, vigiando e praticando a palavra. Quanto mais oração, mais acordados espiritualmente nós ficamos. Deus mostra a armadilha do adversário quando nós estamos orando. Então, a oração é muito importante. E Sansão não vigiou. Sansão não vigiou, Sansão não teve sabedoria, acabou contando o segredo que não deveria contar para Dalila e caiu no sono profundo. Quando Sansão está lá, dormindo, e corta os cabelos de Sansão. Os filisteus invadem o lugar onde Sansão está. Quando Sansão se levanta para lutar contra os filisteus, quando ele vai lutar contra os filisteus, cadê a força? Cadê a força? A força desapareceu. E ele ficou sem força. E os inimigos de Sansão capturou Sansão, bateram em Sansão, massacraram Sansão, feriu os olhos de Sansão. Sansão ficou cego. Olha só, Sansão ficou sem o cabelo, ficou cego, ficou ferido, machucado e sem as forças. Sansão perdeu as forças, Sansão perdeu. Interessante que quando Sansão levanta para lutar contra os filisteus, ele não sabia que as forças dele tinham ido embora. Ele não sabia que a força que Deus tinha dado a ele tinha ido embora. Por quê? Porque ele não vigiou. Ou seja, quando a pessoa não vigia, quando a pessoa não está em constante oração, ela adormece. E adormecendo, ela perde as forças espirituais. Então, para nós estarmos fortes, espiritualmente falando, para recebermos de Deus a força, precisamos também estar orando, estar vigiando e estarmos firmes na palavra. Isso nos dá força para vencer todos os dias. Então Sansão perdeu as forças e se tornou escravo dos filisteus.
Mas só que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ô glória! O nosso Deus é um Deus que renova as forças. Eita, glória a Deus! Mesmo diante daquela situação difícil, Sansão vai fazer o quê? Vai conversar com Deus. Sansão vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Sansão vai orar. Eita, glória a Deus! Quando nós entramos em oração, Deus move os céus e as montanhas. Então Sansão vai conversar com o Papai do céu. E Sansão diz assim: Senhor, renova minhas forças, para que eu vença mais uma vez os filisteus. Renova minhas forças, Senhor. E Sansão clama, pedindo para que Deus entregue a ele novamente as forças para vencer. E Sansão é levado ali até as colunas do templo de Dagon, que era o templo ali dos filisteus, e estava reunido um monte de filisteus. Deus, ele visita Sansão, renova as forças. Sansão segura na coluna direita, segura na coluna esquerda. Essas duas colunas sustentavam o templo dos filisteus, o templo pagão. Os filisteus adoravam imagens, adoravam deuses com D minúsculo, deuses que não podiam fazer nada, porque o único Deus que pode fazer alguma coisa é o Deus criador dos céus e da terra. E todos os filisteus estavam lá comemorando a vitória sobre Sansão. Todos os filisteus estavam lá felizes porque venceu Sansão. Estavam dentro desse templo e existiam tinham duas colunas que sustentavam todo o templo. E os filisteus lá festejando, alegre. Sansão chega, se aproxima, com a mão direita segura na coluna direita, segura na coluna esquerda com a mão esquerda. O Senhor visita Sansão mais uma vez, renova as forças de Sansão. As forças de Sansão retornam para ele novamente. E Sansão, eu estou fazendo um resumo da história. E Sansão empurra as duas colunas e todos os filisteus perecem. E Sansão venceu naquele dia mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ou seja, Deus fará coisas ainda maiores quando ele renovar as forças. Ou seja, Sansão tinha perdido as forças, ele clamou a Deus, Deus retornou as forças para ele e ele venceu ainda mais depois que as suas forças foram renovadas. O que eu quero focar nesta mensagem, nessa história de Sansão, é que Deus, quando renovar ainda mais as tuas forças, você vai conseguir vencer ainda mais. Com força você vence, com força renovada você vence ainda mais. Deus me traz aqui na tarde de hoje para dizer ao seu coração que com força você vence a guerra e com as forças renovadas você vence ainda mais. E Deus está visitando você nesta hora, renovando as tuas forças para vencer ainda mais. Porque tu és mais do que vencedora e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus deu uma nova chance para Sansão, renovou as forças dele. Deus está dando novas chances aqui e renovando forças também para vencer as batalhas da vida. Tome posse desta palavra e na força desta fé nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. A porta das forças espirituais, Deus está abrindo nesta hora e entregando para você força, coragem e fé para vencer todos os dias. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta
e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, olha só, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As forças podem ser poucas, mas Deus pega esse pouco e transforma em muito. Deus, ele pega as tuas poucas forças e transforma em muito, porque esta força não vem de você, esta força vem de Deus. Por isso Deus, ele usa a pouca força para mostrar que a força maior não vem de nós mesmos. Por isso que Deus pega a nossa pouca força e usa a pouca força para vencermos as batalhas da vida, para compreendermos que a força que nos ajudou a vencer não veio de nós, veio de Deus. E por isso nós podemos dizer em alto e bom som: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus! E neste momento, faz aí o seu pedido de oração. Vamos orar com muita fé nesta oração da tarde. Portanto, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, mesmo que a força seja pequena, o Senhor renova as forças. Mesmo que a coragem seja pequena, o Senhor renova a coragem. Mesmo que a esperança seja pequena, o Senhor renova as esperanças. Mesmo que a situação seja difícil, o Senhor nos dá estratégia para solucionar através do teu poder, porque a solução vem de ti, a força vem de ti, a esperança vem de ti. O Senhor renovou as forças de Sansão e o Senhor está renovando as forças de muitos que me escutam neste momento. Esta mulher, este homem que me escuta aí do outro lado da tela, que o Senhor venha renovar as forças físicas e espirituais. Deus, esta mãe que às vezes se sente sem força, este pai, essa esposa, esse esposo que às vezes se sente sem força por causa das dificuldades da vida, as contas para pagar, os desafios, as causas, os problemas do dia a dia, às vezes drena as forças. Mas eu te peço, Senhor, que nesta oração da tarde, o Senhor venha renovar forças neste lugar. Renova a força desta mãe para continuar na batalha da vida. Renova a força deste pai, renova a força desse esposo, dessa esposa. Renova a força deste empresário, deste funcionário. Renova a força, Senhor Deus, deste trabalhador, desta trabalhadora. Renova, Senhor Deus, as forças daquele que está cansado, daquele que está exausto. Renova as forças e a esperança no coração, que toda a força do mal que tenta impedir a vitória seja repreendido agora, toda a força do mal. No nome de Jesus, ajuda o teu povo, ajuda a cada um, Senhor. Esta mulher, este homem que às vezes anda fraco e fraca por causa dos problemas de saúde, que o Senhor venha renovar as forças, visitando a saúde agora, e que toda doença desapareça nesse instante, que toda enfermidade desapareça neste momento. Doença, nós te damos uma ordem: saia deste corpo, saia desta vida, para nunca mais voltar. Renova as forças no coração, renova as forças na alma, renova as forças no espírito. Nós te pedimos, Senhor Jesus, trazendo a esperança e a vitória,
e que as portas da vitória sejam abertas em todas as áreas da vida e que nós possamos tomar posse dia após dia das bênçãos e vitórias que o Senhor preparou e reservou para nós. Senhor da glória, nós oramos com fé, te pedimos com fé e na força do teu Santo Espírito nós imploramos, clamamos e rogamos. Faz o milagre, concede a vitória para cada um em todas as áreas da vida. Protege, guarda, livre e defende. No nome de Jesus nós oramos e te pedimos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém, amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E as 12 bênçãos de vitória estão sobre a tua vida e família, desde agora e para todo sempre. Um grande abraço no teu coração. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.